Vamos então ao debate. Bem-vindos. Boa noite, Cardoso. Essa operação no Rio de Janeiro é caminho para combater o narcoterrorismo? Olá, Juliana. Olá, Caio. É evidente que o narcotráfico tem que ser combatido de uma forma vigorosa. Agora, esta operação é um verdadeiro desastre. Eu não acredito que nenhum estudioso de segurança pública diz que essa operação foi realizada de uma forma minimamente aceitável. Já 40 entidades, inclusive a Anistia Internacional, soltaram uma nota repudiando a forma, a maneira com que isso foi feito. E por que isso? Quando você vai fazer uma operação policial, você planeja, você avalia e você estabelece situações para evitar riscos ao máximo. Uma operação que tem 60 mortos, 4 policiais mortos, foi um desastre por si, porque as operações são bem sucedidas quando eu faço as coisas com o menor risco possível. E aqui houve risco para todo mundo. Ou seja, risco para serviços essenciais, risco para a cidade, uma confusão demoníaca. E eu fiquei espantado quando o governador do Rio falou, olha, eu estava sozinho, tinha que fazer a operação sozinho porque o governo federal negou ajuda, tinha que ter dado blindados do Exército. Governador, vamos ler a Constituição. A Constituição diz que a segurança pública ela pode ter apoio das Forças Armadas no caso da chamada GLO, Garantia de Lei e Ordem, em que nesse caso é as Forças Armadas que assumem o comando. Ou seja, teria que abdicar do comando para as Forças Armadas assumirem, como já foi feito em várias vezes no Brasil. Nós não pedimos, olha, me mande blindados, me apoie, isso não existe. Isso não pode ser feito, é inaceitável. Aliás, pode falar, olha, o governador seguiu um caminho correto, vamos resgatar um pouco a história. Quando começou a política das UPPs, que ela começou muito bem, as unidades de política pacificadora, no passado no governo do Rio de Janeiro, foi sentado em conjunto, governo federal e estadual, foi decretada a GLO com um planejamento e foram ocupadas situações de ocupação do tráfico, inclusive o Morro do Alemão, sem nenhum tiro. Nada. As UPPs não deram certo depois porque o planejamento não foi seguido pelo governo do estado do Rio. Não colocou os equipamentos sociais que precisava, não desenvolveu as políticas públicas, mas a ocupação, isso que se pretendeu fazer hoje, foi feito de forma absolutamente pacífica e tranquila, com planejamento, com efetivo adequado, sem colocar em risco a cidade. Ou seja, o Rio de Janeiro já tinha aprendido como fazer isso. Como é que o governador Cláudio Castro resolve fazer um desastre dessa natureza? 60 pessoas mortas, 4 policiais, recém, inclusive, ingresso na força, um garoto. Como é que faz uma coisa como essa, dessa forma atabalhoada, e vai querer agora culpar os outros? Quer dizer, ele deveria ter sentado com o governo federal, que a GLO abdica do comando. Então aí vai ser as forças, como foi o Rio no governo Michel Temer fez isso também. Eu acho que de uma forma que não foi a melhor, inclusive, naquele momento. Mas foi feito isso. Ou seja, quando eu tenho GLO quer dizer Garantia de Lei e Ordem, instituto previsto na Constituição, as Forças Armadas assumem o comando. Elas emprestam equipamento, emprestam soldados, isso é ridículo. Então, portanto, um desastre que mostra uma má compreensão do governador sobre seu papel em segurança pública, e a cidade do Rio hoje virou essa situação horrível que nós estamos vendo. Um verdadeiro desastre. Coppola, queremos te ouvir. Essa operação no Rio de Janeiro é caminho para combater o narcoterrorismo? Parabéns à CNN por reconhecer que se trata de uma situação de terrorismo. Em primeiro lugar, toda a nossa solidariedade às vítimas inocentes dessa tragédia, especialmente os familiares dos policiais que heroicamente deram a sua vida a serviço do combate ao crime e ao combate ao terror no Rio de Janeiro. Hoje, o Brasil é governado por um presidente da República que declarou que os traficantes é que são vítimas dos usuários de droga. E esse presidente lidera um partido político que obteve mais de 80% dos votos dos presos nas cadeias. O nosso ministro da Justiça celebra a soltura de metade dos presos detidos em flagrante, enquanto o Supremo Tribunal Federal reenquadra milhares de traficantes faccionados como se fossem meros maconheiros. Para completar, o STF é presidido por um ministro que já proibiu a polícia do Rio de Janeiro de realizar sobrevoos e operações táticas nas favelas dominadas pelo crime organizado. Mas, enquanto a narrativa da esquerda brasileira é tratar os criminosos como vítimas da sociedade, as estatísticas revelam a realidade sobre quem são os verdadeiros agressores. Em 2024, segundo o Datafolha, 23 milhões de brasileiros viviam em áreas dominadas por facções criminosas. Mas graças à impunidade e à soltura em massa de criminosos, esse número aumentou 24% em apenas um ano. Atualmente são 28 milhões e meio de pessoas habitando zonas sob comando do crime. E quando essas pessoas inseguras, desesperadas, olham para as nossas autoridades em busca de respostas, o que elas veem? CNN Brasil, STF anula a apreensão de 695 quilos de cocaína. G1, Supremo manda soltar 15 integrantes condenados de quadrilha que opera tráfico de drogas. Poder 360. Lava Jato faz 9 anos, sem políticos presos e com Lula presidente. Folha de São Paulo, Correios voltam a dar prejuízo bilionário sob gestão petista. Estadão, fraude bilionária é o segundo escândalo no INSS do governo Lula 3. Então vejam só a situação deprimente do nosso povo. O Estado brasileiro é governado por ladrões incompetentes, enquanto o território brasileiro é governado por traficantes e assassinos
assassinos, sob o beneplácito da nossa justiça. Aliás, se 15% do país está mesmo sob domínio territorial do crime organizado, por que ninguém da esquerda levanta a bandeira da soberania? Afinal de contas, o que é soberania? É o direito exclusivo do Estado de exercer sua autoridade sobre uma sociedade no seu próprio território. Se tirar o visto americano de um juiz que censurou cidadãos americanos já é considerado um ataque à soberania nacional, imagina aterrorizar 30 milhões de brasileiros pobres e vulneráveis, obrigados a obedecer sob pena de violência, tortura e morte. Que soberania seletiva é essa? Aspas aqui para matéria especial da CNN Brasil. A tentativa de equiparar facções criminosas a grupos terroristas é motivo de preocupação no governo Lula, que vê na medida um risco à soberania. Por isso, Ju, na ONU, o senhor Lula da Silva disse com todas as letras, é preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Quer dizer, então, que, de acordo com os critérios do governo Lula, narcotraficantes do PCC e do Comando Vermelho, que atiram com armamento militar, que lançam granadas com drones, que matam policiais para defender o seu território de influência, são apenas criminosos comuns? E, por favor, porque é um assunto sério, deixa eu completar aqui, depois você tira o meu tempo. É muito curioso o duplo padrão das elites governantes do Brasil quando o assunto é terrorismo. O ministro Alexandre de Moraes, num despacho de 2023, ele não teve problema nenhum em se referir aos investigados pelo 8 de janeiro como, aspas, criminosos terroristas. E talvez esse seja o problema. Para que o Lula, para que seus aliados reconheçam os narcotraficantes, torturadores, assassinos das facções como terroristas, eles precisariam rabiscar estátuas com batom, derrubar relógios antigos, rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Portanto, respondendo rapidamente à pergunta, o verdadeiro caminho para combater o narcoterrorismo é eleger um governo que não tenha um diálogo cabuloso com o crime, que não trate os agressores como vítimas e que reconheça que as facções são organizações terroristas. Isso vai facilitar e muito o valoroso trabalho das forças policiais.